Respire fundo. Acalme seu coração por alguns instantes. Não importa como foi o seu dia. Não importa quantas batalhas existam dentro da sua mente agora. Deus está aqui. E, antes de dormir, entregue tudo nas mãos dele. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mesmo quando tudo parece difícil, Deus continua sendo abrigo. Mesmo quando ninguém entende o que acontece dentro do seu coração, Deus entende. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Talvez hoje você tenha sentido medo. Talvez a ansiedade tenha tirado sua paz. Talvez o coração esteja cansado de carregar pensamentos pesados. Mas escute isso: você não está sozinho, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Ira perniciosa. Existem batalhas acontecendo dentro da mente que ninguém vê. Existem lágrimas escondidas. Existem noites silenciosas em que respirar parece difícil, mas Deus continua cuidando de você. Mesmo em silêncio, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. Imagine agora Deus trazendo calma para sua mente. Imagine toda a ansiedade diminuindo lentamente. Imagine seu coração encontrando descanso outra vez. Não carregue sozinho aquilo que está pesado demais. Entregue para Deus. A sua verdade será escudo e proteção. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte o tempo todo. Cansado de pensar demais. Cansado de lutar batalhas internas que ninguém percebe. Mas Deus vê cada detalhe. Você não terá medo do terror da noite, nem dos pensamentos ruins, nem da tristeza escondida, nem da angústia silenciosa, porque Deus permanece ao seu lado. Pai, nesse momento, acalme cada coração que está ouvindo essa oração. Leve embora toda ansiedade, todo medo, toda aflição escondida. Traz descanso para a mente cansada. Traz paz para quem não consegue dormir. Traz esperança para quem pensa em desistir. Senhor, existem pessoas ouvindo isso agora, enquanto choram em silêncio. Outras estão tentando parecer fortes diante de todos, mas por dentro estão quebradas. Abraça cada uma delas agora, Pai, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Existe proteção sobre sua vida, mesmo quando você não consegue enxergar. Existe cuidado de Deus nos detalhes. Talvez o amanhã esteja causando medo. Talvez existam respostas que ainda não chegaram. Talvez exista um peso difícil de explicar. Mas Deus continua trabalhando no silêncio. Pai, ensina essa pessoa a descansar. Ensina esse coração a confiar novamente. Ensina essa mente a desacelerar. Que toda pressão saia agora. Que toda tristeza perca força. Que toda angústia encontre paz na tua presença. Com longura de dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Obrigado, Deus, porque mesmo nos dias difíceis, o Senhor nunca abandona quem clama em silêncio. E que Deus cuide de tudo aquilo que você não consegue controlar. Amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Respire lentamente. Deus não trouxe você até essa oração por acaso. Talvez hoje o coração tenha sentido medo. Talvez a mente não tenha encontrado descanso. Talvez existam pensamentos pesados, tirando sua paz. Mas Deus continua perto. Mesmo quando ninguém percebe sua dor, Deus percebe. Mesmo quando parece que ninguém entende o que acontece dentro da sua mente, Deus entende. Existem momentos em que o silêncio machuca. Momentos em que o coração fica cansado de carregar tanta coisa sozinho. Mas, essa noite, entregue tudo para Deus. Entregue a ansiedade. Entregue o medo. Entregue aquilo que você não consegue controlar, porque Deus continua cuidando de você. Mesmo em silêncio, a sua verdade será escudo e proteção. Imagine agora toda a tensão saindo lentamente do seu coração. Imagine sua mente desacelerando. Imagine Deus trazendo paz para dentro da sua alma. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus permanece ao seu lado, mesmo nessa noite difícil, mesmo nesse momento de angústia, mesmo quando parece impossível descansar. Respire fundo e permita que Deus acalme o seu coração.
Senhor, existem pessoas ouvindo isso agora, enquanto choram em silêncio. Outras estão tentando parecer fortes diante de todos, mas, por dentro estão quebradas. Abraça cada uma delas agora, Pai, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Existe proteção sobre sua vida. Mesmo quando você não consegue enxergar, existe cuidado de Deus nos detalhes. Talvez o amanhã esteja causando medo. Talvez existam respostas que ainda não chegaram. Talvez exista um peso difícil de explicar. Mas Deus continua trabalhando no silêncio. Mas Jesus te ama. E mesmo que você não entenda, Ele jamais te abandona. Pai, ensina essa pessoa a descansar. Ensina esse coração a confiar novamente. Ensina essa mente a desacelerar. Que toda pressão saia agora. Que toda tristeza perca força. Que toda angústia encontre paz na tua presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Respire lentamente. Talvez essa noite esteja difícil. Talvez existam pensamentos que não param. Talvez o coração esteja tentando encontrar paz, mas ainda não conseguiu. Mesmo assim, Deus continua perto. Mesmo no silêncio dessa madrugada, Deus continua olhando para você. Existe um cuidado invisível acontecendo agora. Existe uma presença de Deus alcançando esse coração. Não importa quantas vezes você tenha chorado escondido. Não importa quantas vezes tentou parecer forte diante das pessoas. Deus conhece cada batalha silenciosa. Ele conhece o medo que ninguém vê. Conhece as preocupações guardadas em segredo. Conhece o peso que existe dentro da sua mente. E, ainda assim, Ele permanece ao seu lado. Respire fundo e permita que a paz de Deus visite esse lugar agora. Que toda angústia vá embora lentamente. Que todo medo perca força. Que toda tristeza encontre consolo na presença do Senhor. Porque Deus nunca abandona quem clama em silêncio. Obrigado, Deus, porque mesmo nos dias difíceis, o Senhor nunca abandona quem busca a tua presença. Amém.